Vitória do Galo, o Galo é tricampeão mineiro, venceu por 3-1 o Cruzeiro lá no Mineirão, num jogo que foi muito bom dentro de campo, mas fora de campo foi um espetáculo, cara. Que ambiente foda foi construído lá no Mineirão hoje. Eu acho que nada define melhor uma final de campeonato do que o que aconteceu hoje no Mineirão ali, um jogo de mando neutro, né? Não tem mando de campo, um jogo de final única, um jogo apenas, né? E torcida para os dois lados, né? Um jogo ali que o estádio está meio a meio, muito lembrado assim o que acontecia nos anos 80, né? Nos anos 90. Eu não vivi aquilo, né? Eu sou de 94, mas hoje eu vi uma coisa ali que, cara, do caralho, uma coisa assim que eu gostaria muito que fosse alimentado para voltar aqui no Brasil, que desse para ser feito nos outros estados também, em todas as finais possíveis, numa Copa do Brasil, por exemplo. Eu acho que, cara, o melhor que pode acontecer é que nada tenha dado errado nesse jogo de hoje entre Cruzeiro e Atlético, para que seja possível fazer em outros lugares também. Então, tá de parabéns aí o Galo, o Cruzeiro, a Federação Mineira, que deve ter sido a responsável por tentar fazer isso, deve ter feito uma logística de segurança absurda ali. Tomara que tenha dado tudo certo e que ano que vem funcione da mesma forma, que seja um exemplo aí para os outros lugares e que a gente tenha mais finais como essa hoje aí, nesse estilo, né, de final única, com um jogo só, com um estádio neutro e duas torcidas aí pros dois lados, lotando o mesmo estádio, né, cara? Enquanto ao jogo especificamente, eu queria falar muito, obviamente, do Galo, que venceu por 3-1, só que muito do Cruzeiro também, cara, porque eu me surpreendi um pouco com a proposta de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou bola, o Cruzeiro entrou pra jogar, né? Ele meio que esqueceu que tava jogando ali contra o melhor time do Brasil, talvez, se não for o melhor, é o segundo melhor. Ele jogou pra jogar o clássico, ele esqueceu que tava na Série B, jogou de igual pra igual, cara. Pegou a bola e ia pra cima, propôs jogo durante 90 minutos. Eu achei muito legal essa parte do Cruzeiro, porque, cara, esse é um exercício que o Cruzeiro vai ter que fazer durante o ano inteiro na Série B. Na Série B, lá, quando ele só não vai ser o protagonista, né? Ele só vai dividir protagonismo com Vasco e Grêmio, né? Nos outros jogos, cara, ele vai ser protagonista, ele vai ter que propor o jogo de qualquer forma, né? Então, eu acho que ele foi muito importante esse teste hoje contra o Galo, né? Contra o melhor time do Brasil aí, que mostrou que ele é capaz. O Cruzeiro tem condições ali de propor o jogo e hoje ele conseguiu. Só que, como ele tem um time um pouco mais limitado do que o do Galo, acabou que ele não teve a mesma eficiência que o Galo teve. O Galo chegou o mesmo número de vezes que o Cruzeiro chegou e fez mais gols, né? Fez 3 gols, o Cruzeiro acabou fazendo só 1 quando o jogo já estava definido, né? Mas enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre Galo e Cruzeiro. 3-1 Atlético Mineiro em cima do Galo em cima do Cruzeiro lá no Mineirão. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui a gente fala sobre Cruzeiro, sobre Atlético, sobre futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreve aqui no canal, cara, um botão vermelho aqui para você não perder as próximas análises e curte aqui o vídeo também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. Beleza? Cara, hoje os dois times aí, o Atlético entrou meio que num 4-1-4-1, né? E que dependia muito com a movimentação do Jair ali de preenchimento de espaço, né? Hoje entrou ali com o Everson no gol, os dois zagueiros, o Hever e o Nathan Silva, na esquerda o Arana, na direita ali o Mariano, no meio-campo, o primeiro volante ali, o Alan, né, que jogou uma partidaça pra mim. Eu achei que o Alan foi um dos melhores em campo, na minha opinião. Na frente dele aí, a linha de 4, né, com lá na esquerda o Keno, na direita o Zarate, no meio-campo aqui o Jair junto com o Nacho, e lá na frente lá o Hulk, né. Aí a movimentação do Jair era basicamente o seguinte: ele estava sempre na linha de 4, né, formando um 4-1-4-1, só que às vezes ele preenchia o espaço aqui na saída de bola junto com o Alan, né? O Alan às vezes puxava aqui para fazer a linha de 3, ele descia, ou então saía junto com o Alan aqui para ele, né? Aí sairia num 4-2-3-1, mas enfim, isso era a movimentação do time ali, numa base de 4-1-4-1, né? Pelo Cruzeiro, cara, o Cruzeiro já não tinha uma movimentação tão diferente, né? Era mais um 4-3-3 organizadinho ali, com o Rafael no gol, os dois zagueiros, o Oliveira e o Brock, na esquerda o Rafael Santos, na direita o Rômulo, no meio campo, né? O primeiro volante ali era o William Oliveira e na frente dele os dois meias ali, o Canezinho junto com o Pedro Castro, né? E lá no ataque o Vitor Roque, Vitor Leque na esquerda e no meio o Edu, né? E aí a gente vai pro jogo, cara. O jogo foi basicamente o seguinte: 90 minutos o Cruzeiro propôs o jogo, né? E o Galo também tentou propor o jogo. Só que em alguns momentos o Galo se aproveitou da fragilidade ali do Cruzeiro e foi mais eficiente, né? Teve ali, por exemplo, no primeiro tempo, o jogo, cara, se você pegar ali em chances de gol, os dois times tiveram 4 chances de gol. O Cruzeiro teve 4 chances de gol, o Atlético também teve 4 chances de gol no primeiro tempo. Só que das 4 chances do Atlético, pra você ter uma noção,
As duas primeiras foram falhas defensivas do Cruzeiro, né? Foram entregadas ali, tipo, a primeira aos 3 minutos ali, a falha do Rafael, que o Hulk tenta dar um chute ali, o Rafael faz a defesa, se redime no mesmo lance, né? A segunda foi aos 11 minutos ali, falha do William Oliveira, que aí na sequência da jogada o Hulk cruza na área e o Zarate dá de cabeça, né? Ou seja, as duas primeiras chances do Galo aí foram entregadas do Cruzeiro em tentativas de sair jogando, propondo o jogo, né? Então o Cruzeiro propôs o jogo, teve a ideia boa, bem analisada, bem tentada, né? Mas a execução falhou, principalmente no início do primeiro tempo. E a partir daí o jogo continuou rolando e as outras duas chances do Galo, né, foram aos 29 e 30 minutos, ou seja, bem parelhos, uma perto da outra, né? Aos 29 minutos ali, aquele chute do Hulk sem ângulo, né? Meio sem ângulo, que o Rafael faz a defesa numa jogada do Keno, e aos 30 minutos depois vem o gol do Hulk, que naquele chute de longe, né? Que ele divide a bola com o Brock ali e chuta no cantinho, o Rafael meio que desiste da jogada, 1-0 pro Galo até então, aos 30 minutos, né? Pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro já teve ali uma criação maior, né? Porque, como você viu, o Galo ali criou duas chances em falhas defensivas do Cruzeiro, e as outras duas foram aos 29 e 30, ou seja, no resto do primeiro tempo o Galo não teve tantas chances de gol. O Cruzeiro já teve ali um espaçamento maior ali, por exemplo, aos 8 minutos teve a primeira chance ali do William Oliveira de cabeça no escanteio, aos 15 minutos teve a chance ali do Pedro Castro, né, um chute de longe ali, que o Everson fez uma defesa meio que rebatendo, né, achei até que me faltou um pouco de segurança ali no Everson nesse lance. E as outras duas chances foram lá para os 43 minutos, né? Aos 43 minutos, uma chance de letra ali do Pedro Castro, né? Defesa do Everson. E aos 45, a chance do Edu ali, um chute na entrada da área ali, que o Everson fez a defesa também. Dois passes do Canezinho, né? O Canezinho que fez um ótimo jogo pelo Cruzeiro, na minha visão de jogo, né? Ou seja, primeiro tempo, 4-4 em chances de gol, 1-0 pro Atlético aí no placar geral, né? Aí a gente vai pro segundo tempo, e no primeiro tempo ainda teve as cenas lamentáveis, né? Aos 24 minutos ali teve o Edu e o Hever saindo, brigando ali, discutindo, tá? Enfim, coisas de clássico que a gente adora, né? Primeiro tempo foi dessa forma, no segundo tempo, cara, a forma de jogo continuou da mesma forma. O Cruzeiro ali propondo o jogo e tal, e o Galo se aproveitando das brechas que o Cruzeiro dava, né? E aí, nesse contexto ali, o Atlético foi muito mais eficiente. Nas chances de gol aí, o Atlético teve 3 chances de gol, o Galo também, o Cruzeiro também teve 3 chances de gol. Então, de novo, foi 3-3 em chances de gol, só que o Galo fez 2 gols e o Cruzeiro só foi fazer 1 quando já estava 3-0, né? Então, assim, o Atlético aí acabou se aproveitando muito. Aos 14 minutos, teve a primeira chance ali com o Hulk, né? Aquela chance que ele ficou cara a cara com o goleiro no passe do Zarate. Em vez de chutar, ele deu uma caneta no zagueiro ali e acabou perdendo a jogada. Aos 19 minutos, o gol do Nacho, né? Que ele dá uma porrada, né? Recebe a bola do Hulk ali, puxa pro lado, dá uma porrada de direita no ângulo, depois sai na comemoração aqui, né? Deve ter alguma coisa a ver com aquela entrevista lá que o cara perguntou pra ele por que ele não jogava no Galo, a mesma coisa que ele jogava no Atlético, no River, né? Então, não sei se pode ter sido algum desabafo aí com a imprensa, não sei o que aconteceu aí, pro Nacho ter saído gritando assim, né? Tanto é que ele tava até na torcida do Galo, né? Ele tava comemorando o gol dessa forma no lado da torcida do Galo, não tava do lado do Cruzeiro, então, enfim, né? E aos 35 minutos ali, o terceiro gol do Galo, que foi o gol do Hulk aí de pênalti, e na minha visão foi muito pênalti, tá, cara? O Hulk ele foi esperto, obviamente. Ele foi dividir a bola com o Rafael, ele deu um chute na bola ali pra bola escapar do Rafael e depois o Rafael chegou batendo nele. Pênalti total, cara. Não tem essa. Não tem o que reclamar desse pênalti. Não sei se alguém tá reclamando, mas sinceramente, se tiver reclamando, eu acho que tá errado. Pra mim foi muito pênalti, tá? Hulk bateu 3-0 no placar aos 35 minutos. Pelo lado do Cruzeiro, cara, o Cruzeiro também teve 3 chances, né? Aos 8 minutos ali uma cabeçada do Edu, aos 17 minutos aquele chute do Vagninho, ele tinha acabado de entrar, 2 minutos depois que ele entra ali, aos 17 minutos ele dá aquele chute de longe que o Everson faz a defesa, e aos 44 minutos ali vem o gol do Edu de cabeça no escanteio, né? E um lance que quase que o Everson pega ainda, ou seja, o Everson aí foi muito bem no jogo, acho que foi um dos destaques do jogo, e o gol do Edu aí que foi importante aí para o cruzamento do Rafael Santos, né? E depois do gol, né, aos 46 minutos ainda teve uma outra chance do Edu ali, aquele voleio ali que ele estava impedido. Então por isso que eu não contei aqui, mas também foi uma chance de gol. Só que 3-3 em chances de gol, acabou que o Galo no segundo tempo fez 2 gols, o Cruzeiro fez 1. Então no destaque total do jogo, né, 3-1 no placar. Em 90 minutos, cara,
acabou que os dois times acabaram equilibrados, né, em chances de gol. O Atlético e o Cruzeiro fizeram 7 chances de gol cada um. Então, você vê como foi até equilibrado, como o Cruzeiro conseguiu até propor suficientemente bem, né, as chances de gol, só que não foi tão eficiente, porque faltou talvez a qualidade que o Atlético tem. Foi basicamente essa forma que eu vi o jogo, né. E aí, nas substituições, o Galo primeiro aí botou o Ademir, né, no segundo tempo ali no lugar do Keno aos 11 minutos. Aos 38 minutos ali, vem uma mudança que, quando o jogo já estava 3-0, vem uma mudança que muda um pouco a forma de jogar do Galo, né? Entre o Otávio e o Júnior Alonso no lugar do Alan e do Nacho, né? Ele tira ali o primeiro volante, bota outro primeiro volante, que é o Otávio, e tira um meia e bota um zagueiro, que é o Júnior Alonso. Ou seja, o que era ali um 4-1-4-1 se transformou numa linha de 5, né? De 3 zagueiros, né? E o Arana junto com caramba, quem era o lateral esquerdo do Galo? O Mariano, né? Então, essa linha de 5 aqui saiu se defendendo com uma linha de 4 na frente e o Hulk, né? Ou seja, o 4-1-4-1 se transformou numa linha de 5-4-1, 5-4-1 basicamente. O Galo começou a se defender a partir daí, já com 3-0, né? E aos 42 entra o Sacha no lugar do Jair. Pelo Cruzeiro aí entrou o Wagninho e o João Paulo, né? Aos 15 minutos no lugar do Vitor Leque e do Pedro Castro. O Wagninho entrou até bem ali, deu aquele chute ali, quase que o Everson fez uma defesa. Aos 24 minutos entrou o Daniel Júnior no lugar do Vitor Roque. E aos 36 entrou o Mitkov e o Adriano no lugar do William Oliveira e do Canezinho, né? Mas 3-1 pro Galo, o Galo é campeão mineiro. E os destaques desse jogo, cara? Eu quero destacar aqui 3 nomes de cada lado, tá? Eu acho que pelo Cruzeiro, o Pedro Castro fez um bom jogo até ser substituído. Acho que o Canezinho foi o melhor em campo do Cruzeiro, jogou muita bola o Canezinho, hein? Deu 2 chances de gol ali no primeiro tempo. O Vitor Roque também, acho que fez um bom jogo ali, um cara muito abusado, é um moleque muito bom de bola. Gostei muito da partida aí do Vitor Roque. Pelo Galo, cara, eu vou destacar aqui o Everson, porque, cara, o Cruzeiro teve 7 chances de gol. Das 7, 4 foram defesas do Everson. Duas outras foram para fora e outra foi o gol, ou seja, 4 defesas, 2 para fora e uma pro gol aqui, 7 chances de gol aí do Cruzeiro, né? O Alan fez um ótimo jogo, foi um dos destaques aí do Galo, na minha opinião, aí, foi um dos melhores, e só não foi melhor que o Hulk, porque o Hulk fez 2 gols e deu uma assistência, então o Hulk foi o melhor em campo com certeza aí. Ó, se inscreve aqui no canal, no botão vermelho para você não perder as próximas análises, e curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e divulgue para mais pessoas também. Beleza? Tamo junto, valeu!